Oi, boa tarde, bom dia ou boa noite. Espero que você esteja bem. Eu sou a Débora e esse é o Carta Viva. Bom, essa semana nós tivemos uma palavra muito intensa. Hoje eu vou começar ao contrário, tá? Vou começar com o livro do De Luca, Pensamentos que Ajudam, no capítulo que ele fala do lírio que nasce do pântano, tá? Olha que engraçado, né? Essa mensagem, ela fala assim que nós temos que aceitar nós mesmos, porque todos nós cometemos erros, equívocos, e que são oportunidades de crescimento e de aprendizado. Que quando a gente se condena, a gente acaba ficando aprisionado, nos mantém, nos encarcera no erro por conta da culpa. Legal. E quando a gente aceita que nós não somos perfeitos, somos seres em transformação, em aprimoramento, nós damos o primeiro passo para a transformação. E ele diz ainda que é possível que nossos erros ocorram mais por uma fragilidade nossa do que, de fato, por maldade. E por quê? Porque Deus não nos criou assim. Nós somos seres de Deus. E que reconhecer as nossas vulnerabilidades, enfrentando situações difíceis, né, que são as provas, nos traz o crescimento. Mas olha, a parte que mais me pega é que tem que se tocar, que não significa aceitar os nossos erros, as nossas fragilidades, nossas estupidezes, não é uma questão de comodismo, né? A gente tem que ficar atento para que não ocorra reincidentemente questões aí de erro na nossa vida. Beleza? Essa mensagem vai fechar muito bem. Também, depois da gente falar um pouquinho sobre a pregação do Elevation Church hoje. Hoje, 22 de novembro, nós tivemos uma pregação do Steve falando sobre o momento do chamado. Então, ele começa fazendo o sermão dele com Lucas capítulo 5, versículo 11, que é quando os discípulos Pedro e acho que Tiago, enfim, os pescadores, né? Eles largam tudo e seguem Jesus. Basicamente, esse versículo fala isso. E aí, o Steve trouxe a gente para uma reflexão. Porque não é assim que as coisas funcionam na vida, né? A gente não simplesmente acorda num dia e fala, tomei uma decisão. Vou largar meu marido. Tomei uma decisão, a partir de agora estou em depressão. Não é bem assim, né, que funciona a vida. Existe uma série de pequenas decisões, pequenas questões que nos levam para uma decisão tão dramática, tão pesada, né? Enfim. E ele fala o seguinte, que se você ler o resto desse capítulo 5, você vai ver que existiram pequenas ações que eles fizeram, desde deixar Jesus entrar no barco, esperar pela pregação dele e repetir o processo. Afinal, eles tinham feito uma noite inteira de pescaria infrutífera, então eles repetiram o processo porque Jesus pediu, e todos esses pequenos passos foram construindo essa confiança através dessa vulnerabilidade que eles já estavam sentindo mesmo de estar vencidos, derrotados pela pescaria que não deu certo. E aí, quando Jesus fala que a partir de agora vocês vão pescar homens, foi uma decisão. Aí foi aquela decisão dramática, aquela coisa intensa que você não consegue olhar para trás, não consegue voltar atrás na decisão, né? E aí ele diz o seguinte, porque pela perspectiva humana foi uma decisão bem burra, né? Porque se você for pensar, eles eram pescadores. Esse era o ganha-pão deles, esse era todo o estilo de vida deles. Eles não conseguiriam ter um plano B para a vida deles. E, ao mesmo tempo, eles não puderam negar o chamado.
Mas onde o Steve queria chegar com isso, né? Ele tá dizendo o seguinte, que esse tipo de chamado que Deus faz na nossa vida é um chamado que não depende de nós. De certa forma, Jesus escolheu estar naquele barco. Ele não foi de casa em casa chamando todo mundo para ser seu discípulo. Ele convidou aqueles pescadores, aquele grupo. E não quer dizer que não são todos os chamados, né? Cada um teve seu chamado ali, seja por uma cura, seja por uma palavra. E ao longo desses 2000 anos também estamos sendo chamados de diversas formas. Mas que a decisão de largar tudo coube aos discípulos, coube aos pescadores. Então, o Steve disse que nós devemos prestar atenção nessas pequenas decisões que vão levar a uma mudança drástica. Que pequenas decisões nós podemos trazer para o dia de hoje, né? Para o nosso dia a dia. Decisões sobre o que eu vou comer, como eu vou me dirigir às pessoas, como eu vou me relacionar no trânsito com as pessoas que moram comigo, como eu vou me posicionar na internet. São pequenas coisas que parecem super irrelevantes, mas que elas abrem caminho para as decisões mais relevantes e dramáticas da nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Por quê? Existem pequenas coisas que vão acontecendo, como, por exemplo, a decisão de dormir sem fazer as pazes com o seu esposo, com a sua esposa, pode levar, eventualmente, a uma separação, que é uma medida drástica. Mas isso não foi do nada, isso foi sendo construído dia a dia, né? E bom, voltando pro texto bíblico, depois Steve passa com uma passagem aqui de Mateus, dizendo quando eles negaram Jesus. Quando Pedro nega Jesus. Então, assim, não é porque você comete uma burrice, faz algo estúpido, que você não é mais digno, mais merecedor. Olha aí o link com a passagem que a gente acabou de ver do livro do De Luca. Porque Pedro, na hora que ele faz essa negação, ele se sente tão mal, tão envergonhado, mas não foi por maldade, foi por fragilidade. E o que isso quer dizer? Que ele não quis mais aceitar Jesus? A decisão de aceitar Jesus, ela não é feita dramaticamente. Ela é feita diariamente, nas pequenas ações, nos pequenos chamados, nos pequenos atos de obediência. Então, o que ele está querendo dizer é que você tem que ouvir com atenção aos sinais de tudo que vem acontecendo no mundo, na sua vida, nos seus relacionamentos, para conseguir tomar decisões inteligentes, decisões com sabedoria, diariamente, que vão te levar a decisões dramáticas, como a de ser ou não uma pessoa, um cristão, de fazer ou não um regime, de decidir uma mudança na sua vida. Porque fazer um regime é uma decisão imediatista, mas se você decidir se alimentar de forma saudável, é uma decisão dramática, é um corte definitivo na sua vida. E entre outras tantas decisões que nós temos que fazer ao longo da vida, não é mesmo? Mas olha que coisa incrível. Ele fala algo aqui que eu achei maravilhoso. Toda vez que você se confrontar com algum erro do seu passado, com alguma decisão que não foi boa no seu passado, uma palavra que você dirigiu que não foi legal, ou qualquer tipo de pecado, de erro, de idiotice, você não deve ficar se prendendo ao passado com eu deveria ter feito isso, eu podia ter feito melhor, eu devia ter feito assim, assado. Porque, olha, incrível isso aqui.
Não julgue os erros do passado com a sabedoria do presente, porque isso te paralisa. Então, toda vez que você olhar para o seu passado e pensar em como você foi burro ou como você pôde tomar aquela decisão, isso está te paralisando ao invés de te ajudar a aprender com o erro, a evoluir, porque aprender e evoluir com o erro demanda humildade. Então, ao invés de se julgar, de se martirizar, aprenda com o seu erro. E não se esqueça que existe aquela também, uma passagem da Bíblia que diz que antes mesmo que você nascesse, ele já te conhecia e ele já tinha te escolhido. Então, quando Jesus escolheu Pedro, ele já sabia que Pedro ia negar ele um dia, que ele tinha fraquezas, que ele tinha fragilidades e que quando fosse confrontado, isso serviria para algo, para apresentar um exemplo, para trazer uma referência. E esse erro não paralisou Pedro, ele foi o porta-voz da igreja por anos e anos. Então, veja, aprendeu com o seu erro e conseguiu seguir em frente com crescimento, com aprendizado. E é isso que nós temos que aplicar na nossa vida. Antes mesmo de que você nascesse, Deus já sabia de suas fraquezas, dos seus vícios, e isso não fez com que ele te amasse menos, mas é uma decisão diária sua de seguir Jesus. Não é algo que você decide, pronto, eu aceitei, tá tudo certo. Não, é uma decisão diária, porque nós não somos seres perfeitos. Então nós estamos ali prontos para cometer o próximo erro. E não, desde que você esteja atento para tentar corrigir esse erro, não deixar ele passar sem te trazer um aprendizado, tá tudo bem. Serviu o seu propósito. Vamos levantar, seguir em frente e tentar não errar novamente. É sempre assim. Todos os dias. E, bom, essa passagem foi muito, muito bacana para mim, porque quando ele fala dessa decisão de Pedro e dos demais pescadores ali, de largarem o barco e abandonarem tudo para seguir Jesus, eu lembrei de uma outra mídia que eu estava acompanhando na semana passada. Eu até queria comentar no vídeo da semana passada, mas por algum motivo não entrou. Eu esqueci de falar, mas acho que tem tudo a ver com hoje, com a lição de hoje, que foi uma entrevista que eu vi do Rodolfo Abrantes, o ex-vocalista do Raimundos. Eu vi a entrevista dele no Danilo Gentili, uma coisa que já foi há mais de 6 meses atrás, mas eu só vi agora. E eu sempre fui muito fã de Raimundos, muito fã dessa época de pop rock e de rock nacional. Mas eu sempre segui o Rodolfo, né? Depois que ele largou a banda dos Raimundos, eu acompanhei Rodox por um tempo. E aí, de uns tempos pra cá, eu acho que perdi o interesse, né? Não tenho consumido música como antes. Mas essa entrevista dele foi incrível. Ele fala pro Danilo como foi esse momento na vida dele. E eu recomendo muito que você procure por esse vídeo ou outros. Existem outros vídeos que ele fala desse momento junto com a esposa dele. E é uma história de vida, assim, incrível. É tal como Pedro, sabe? Largou tudo para trás e foi seguir Jesus. Pastor Steve, ele alerta para que nos dias de hoje você não faça nenhuma decisão dramática nesse sentido, do tipo, vou abandonar meu emprego, minha família e vou seguir Jesus, porque nos dias de hoje isso não é possível nesse sentido dramático. Mas, no caso do Rodolfo, por exemplo, ele estava vivendo uma vida, resumidamente, né, vivendo uma vida muito conturbada por conta do sucesso que ele fazia e o estilo de vida que ele levava, e começou a ficar doente, mas ele não foi ao médico, ele se recusou a procurar médicos porque ele não queria descobrir nada de ruim, ele estava com medo. E aí começou a emagrecer, começou a ter ínguas debaixo do braço, na virilha, e um belo dia a esposa dele, Alexandra,
resolveu que não estava dando certo, que a vida deles não estava funcionando, estava demais. E ela começou a procurar por Deus. Trouxe para dentro de casa uma equipe de irmãs que ia orar. E orar. Elas entravam em casa, o Rodolfo disse que dava uma saída, mas um belo dia ele esqueceu. E elas chegaram e ele ficou sem graça de ir embora. E aí elas entraram, chamaram ele para fazer oração. E eu não sei se foi nesse dia, mas basicamente em uma dessas reuniões, uma das irmãs trouxe uma mensagem para o Rodolfo dizendo que Jesus estava curando ele de um câncer no estômago que ele tinha. E ele nem sabia. E que ele sentiu uma alegria muito grande e que aquele momento, dali a 3 dias, as ínguas que ele tinha debaixo do braço desapareceram e ele começou a ganhar peso de novo e ele realmente foi curado. E ele fez uma música sobre isso. É uma música que ele lançou recentemente. Será que eu falei disso na semana passada? Esqueci? Mas enfim, é uma música que ele lançou muito bonita, que basicamente diz que ele tentou não ser arrebatado por aquele chamado tão grande, né? Por aquele amor tão avassalador. Mas ele não conseguiu. Ele disse que tentou continuar na banda, que tentou continuar com os mesmos grupos de amizade, mas não conseguia. Então, esse tipo de chamado avassalador, esse tipo de decisão dramática que o Rodolfo tomou, tem muito a ver com a decisão de Pedro de largar o barco e seguir Jesus e se tornar pescador de homens. Mas não foi do dia para a noite, né? Teve uma chamada, teve pequenas decisões que levaram a isso. Se você prestar atenção, foi a Alexandre trazendo pessoas para orar dentro de casa, foi a doença que começou a manifestar ali no corpo dele, trazendo para ele medo e fragilidade. E aí não teve outra opção para ele. Era isso ou isso. E aí Pedro, da mesma forma, ele estava passando ali por um problema com a pesca, que era toda a vida dele, e ele teve que ver Jesus fazer o que ele, pescador experiente, não conseguiu. E isso foi para ele transformador. Mas a gente tem que ficar atento nessas pequenas decisões do dia a dia, que elas é que vão levar a gente para decisões mais dramáticas no futuro, que podem ser boas ou ruins, e tudo bem, desde que você consiga aprender, transformar e continuar tomando decisões de obediência a Deus, de aceitação, de amor para com os nossos semelhantes, para todos os seres vivos, né? E principalmente aceitando Jesus na sua vida, todos os dias tomando a decisão de segui-lo. E acho que a lição, apesar de eu ter ainda preciso digerir um pouco a lição da pregação de hoje, eu acho que a lição para a semana é tomar a decisão diariamente. Não se esqueça que a decisão tem que ser tomada diariamente. Não é um dia por semana que eu tô aqui fazendo um videozinho, que eu estudei ali, que eu li um livro, que eu escutei a pregação. Não, é uma decisão que tem que ser feita todos os dias. E de diversas formas. Então, vamos terminar por aqui. Obrigada por assistir o vídeo. Espero que você tenha uma semana ótima e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.